Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valdemir e com certeza você já deve me conhecer. Passando aqui para mais um momento de reflexão, para mais um momento da palavra de Deus. Família, no vídeo anterior, aqui no canal do YouTube, eu postei Atos capítulo 20, versículo 28, a parte A, que diz bem assim: olhai, pois, por vós. Eu gravei aqui a parte A, agora eu vou finalizar o versículo, que diz bem assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Família, vamos lá. No vídeo anterior eu gravei e falei para os líderes, para as pessoas que estão na frente da obra, que tem um cargo, que tem um compromisso, que está de uma forma diretamente ou indiretamente ligado à obra do Senhor, de olhar por vós, como diz aqui, Atos 20, 28, a parte A. Olhai por vós, quer dizer, cuidar da sua vida, se preparar, ser curado, ser transformado. Com certeza, se você assistir o primeiro vídeo, você vai se lembrar que nós tratamos sobre esse assunto. Aí o complemento do versículo diz bem assim: e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, sobre o qual o Espírito Santo lhe constituiu pastor, líder. Então, irmãos, o que Paulo está querendo trazer aqui para nós? Quando Paulo libera esse versículo, quando Paulo fala ali para a igreja, em Efésios, a igreja que estava em Efésios, Paulo passou ali um bom período fazendo a obra e Paulo estava voltando para Jerusalém. Paulo estava deixando a igrejinha que ele ensinou, a igrejinha que ele cuidou, a igrejinha que ele doutrinou. Então Paulo ali, ele está falando, para quê? Para que os líderes ali primeiro olhassem por eles e depois cuidassem do rebanho, ao qual o Espírito Santo permitiu que eles assumissem, o qual o Espírito Santo permitiu que eles tivessem esse compromisso. Então, quando Paulo vai voltar, ele orienta a igreja, e ao orientar a igreja, ele manda ter cuidado do rebanho. Por quê? Porque tanto vindo de fora, como surgindo de dentro, o rebanho está sujeito a ser enganado. O rebanho está sujeito a sofrer ataque, não só espiritual, como também dos falsos mestres, dos lobos, Então Paulo está orientando a igreja a estar preparado. Paulo, ele está orientando a igreja a estar em vigilância, tanto com doutrina falsa, com ensinamentos falsos, como que de dentro também. Porque quando falamos de igreja, nós se preparamos para receber um ensinamento falso, para combater aquele ensino. Então é fácil você estar em uma igreja, você ser um líder, você ser um pastor, e você olhar alguém vir de fora e trazer uma mensagem errada, trazer uma heresia, você ali cortar. Isso é muito importante. Um pastor, aqui nesse nosso papo aqui, você está sempre de olhos abertos a um falso líder, a um falso profeta, vir de fora para querer aplicar algo sobre a igreja, algo que a palavra não condiz. Então é muito fácil você saber discernir o que vem de fora. Só que o cuidado aqui que Paulo está falando é o cuidado duplo, para ter cuidado do rebanho, ao qual o Espírito Santo lhe constituiu sobre o rebanho. Paulo está dizendo que não devemos ter cuidado apenas do que vem de fora, como também do que pode surgir de dentro. Porque lobos não vêm só de fora, lobo nasce, lobo se cria. Então Paulo está dizendo: se vocês estarem atentos, olhai para os falsos, para os lobos, para os falsos mestres, que podem vir até com aparência de piedade para tentar se agregar. Beleza, isso é um ponto. Só que Paulo também adverte dos que podem nascer do nosso meio. E isso é muito importante. Por exemplo, se eu sou um líder, se eu sou um pastor, eu tenho que doutrinar os que estão dentro. E ao doutrinar, eu vou ensinar a saber discernir o que é errado, o que está vindo de fora para dentro, ou o que está dentro que está nascendo errado. Então tem duas visões. Você que é líder, você que é pastor, você tem que se preparar, para orientar o rebanho contra as falsas doutrinas,
contra as coisas mundanas, né? Contra as práticas que a palavra condena. Também preparar o povo para vigiar dentro do ambiente onde a igreja, onde o povo se reúne. Então vamos ter essas duas visões. Paulo está indo e está orientando tanto os líderes a se cuidarem quanto a cuidarem do rebanho. E isso é muito importante. Não só ter cuidado com quem vem de fora, né? Mas também ter cuidado com quem está dentro. Não é porque está do lado que é ovelha. Não é porque canta bonito que é ovelha. Não é porque prega bonito que é ovelha. Tem que ter cuidado. Irmãos, nós temos que passar pela peneira. Todo obreiro, todo servo, anote isso, passa pelo tempo da experiência. Passa pelo tempo do preparo. Por quê? Porque tem pessoas que ainda está verde. Tem pessoas que ainda está sendo preparada. Tem pessoas que Deus ainda está formando o caráter dela. Tem pessoas que Deus ainda está forjando ele, forjando ela. Então, tem coisas que não cabe nós como líderes entregar funções pesadas demais. Entregar cargos a pessoas que não têm experiência, que não foi provado no trabalho, que não foi provado na obra ainda. Então nós precisamos ter essa visão, não só de os que acham que são formados, que estão lá fora e vêm trazer novos costumes, vêm trazer doutrinas, né? Errante aqui conforme a visão do líder, conforme a visão da palavra, mas nós precisamos também ter cautela com os que estão dentro. Se você tem um obreiro que ele não senta para te ouvir, se você tem um obreiro que não tem compromisso, se você tem um obreiro que não dá satisfação, se você tem um obreiro que não é transparente, se você tem um obreiro que não se comunica, se você tem um obreiro difícil, se você tem um obreiro que há muita dificuldade de você tratar com ele, é complicado. Então, não é só se cuidar com quem vem lá de fora, mas é se cuidar com o que tem dentro. Porque muitas das vezes o falso está do lado, o falso está dentro, está do seu lado, está ali quase todo o culto. Então, nós precisamos ter uma via de mão dupla, tanto para o que está vindo, quanto para os que estão crescendo. E aí surge o papel de primeiro o pastor cuidar dele, se preparar para preparar o povo, preparar os obreiros, porque se está passando pelo processo da peneira, o processo da aprovação, o processo da separação ali, com certeza o líder espiritual ele vai entender quem está preparado, quem não está preparado, vai entender o quanto fulano, ciclano, ele suporta, vai entender se ele é uma pessoa de confiança, né? Porque, irmãos, tomar conta da obra do Senhor é para poucos. Todos podem fazer parte da obra. Todos, de uma forma ou de outra, podem participar da obra. Mas ser linha de frente, ser uma patente maior, estar ali respondendo pela igreja, estar ali respondendo pela tesouraria, estar ali visitando as famílias, é preciso saber quem é que nós estamos colocando. Por quê? Porque tem pessoas que surgem no nosso meio com um discurso bonito, né? E de repente, quando você vai descobrir, o cara está acabando com a sua reputação. O cara está te queimando. Eu já vi vários exemplos. E o pastor deu uma oportunidade, abriu a porta da igreja, recebeu aquela família, recebeu aquele povo. E do nada, foi tudo o contrário. Foi tudo o contrário. Em vez de agregar, em vez de cooperar, em vez de trazer as almas, né? De orientar, de levar ali para o aprisco, foi tudo o contrário. Foi tirando uma por uma, foi afastando. E um líder, e um bom liderado, ele entende que primeiro a obra do Senhor foi o Espírito Santo que constituiu, porque um liderado obediente, ele entende que foi o Espírito Santo que constituiu o pastor para estar ali. Foi o Espírito Santo que levantou o líder. Então eu que sou liderado, eu preciso ter essa visão de que Deus colocou alguém lá na frente. Se fosse para eu estar lá na frente, Deus teria colocado eu. Mas não, Deus colocou outro homem. Deus colocou o pastor, colocou o presbítero, colocou alguém. E eu, se eu sou um bom liderado, se eu sou uma boa ovelha, se eu dou testemunho de Jesus, se eu sou convertido, eu logo aceito a liderança. Eu logo me submeto. Eu logo não sou um fardo para a liderança, para o pastor, para a igreja, um peso.
Porque tem muitos que é assim, é um peso, é um fardo para a liderança. Então tem pessoas que não estão aptas para fazer. Então precisamos, como líder, começar a enxergar essas coisas. Parar de fazer vista grossa, fazer que não está vendo, fazer que não soube. Tem que ir para cima mesmo. Tem que olhar, tem que examinar, tem que provar o obreiro. Que Deus nessa manhã possa abençoar a sua vida. Que você possa pedir a Deus sabedoria para levar esse rebanho. Que você possa pedir a Deus, entendimento, discernimento para com as coisas do Senhor. E saber o momento certo de chamar, saber o momento certo de acolher, saber o momento certo de eleger, de colocar ali, meu amigo. Escuta essa pergunta que eu vou fazer para você. Você colocaria qualquer pessoa para tomar conta da sua família? Você colocaria qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa sem você conhecer? Não, né? Então por que no altar de Deus você coloca qualquer tipo de pessoa? Sabendo as condições, sabendo a vida da pessoa. Não é porque ela caiu, porque ela errou na vida, que ela não vai ter mais oportunidade. Mas a pessoa continua no erro. Ou melhora, para fazer, ou mete o pé. Eu não colocaria qualquer pessoa dentro da minha casa sem eu conhecer. Eu não colocaria qualquer pessoa no altar de Deus sem conhecer. Então tem isso, tem coisas, amados. Vamos aprender aqui. Tem coisas que precisa passar pelo tempo, da experiência, né? Como uma empresa contrata o camarada, 3 meses para ver se você presta ou você não presta. Tá entendendo? Tem que passar pelo tempo da experiência, tem que provar. Quer ver se o obreiro é bom ou não? Aquilo que ele mais quer, você diga não. Aquilo que ele mais quer na obra, você diga não por um tempo, para ver se ele vai continuar obediente ou se ele vai meter o pé. Você está entendendo? Então devemos ter cuidado, irmãos. Isso por quê, pastor? A Bíblia diz que devemos ter cuidado. Cuidado pelo quê? Pelo rebanho que o Espírito Santo nos constituiu, o qual o Espírito Santo nos colocou para pastorear, para cuidar. Então o líder, ele blinda a igreja. O líder, ele protege a igreja. O que foi que Jesus disse? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Lógico que Jesus está falando que ele estava protegendo, estava se entregando. Não um mercenário que vê o lobo e foge. Jesus está dizendo, vou morrer por vocês. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou verdadeiro, sou o pastor fiel. E nós devemos aprender com Cristo. Proteger o rebanho. Reparar a cerca que está quebrada. Porque assim, por onde está entrando o erro? Então, o pastor vai lá, vê que aquela cerca está quebrada, está destruída, o lobo está entrando por ali, você vai lá e fecha aquela brecha. Você é o pastor das ovelhas, você é o líder, você é o presbítero, você é o missionário, você é a diaconisa, você é a missionária, você é alguém que está na frente de algum trabalho, meu amado. Não importa. Você tem que consertar a cerca. Proteger as ovelhas é reparar a cerca, é botar mais arame, se for possível faz um muro, mas protege as ovelhas. Protege com a palavra, doutrinando, orientando, cuidando, mostrando quem é o verdadeiro pastor, preparando o rebanho. Porque quando o lobo vier, o rebanho vai estar preparado. Cristo é nosso exemplo. Cristo deu sua vida. E eu como líder, quanto estou me doando para a igreja? Quanto que estou me doando para a obra? Quando eu falo igreja, não falo paredes, eu falo o povo de Deus. Eu falo os escolhidos. Mas eu que sou líder, o que eu estou fazendo para que o rebanho seja bem cuidado, né? As ovelhas estejam no aprisco, onde tem alimento, palavra sólida, né? Palavra viva. Mas você também que é liderado, você que é ovelha, que é membro, que é diácono, que é missionário, que é presbítero, que coopera com o seu pastor, o quanto você tem contribuído? O quanto você tem cooperado ali para que o rebanho esteja sob proteção? Ou você está só? Tanto faz eu estar aqui. Não, irmãos. Você tem um chamado. Deus te chamou para algo. Se levanta, amado. Se ajeita. Deus te chamou para algo. Deus não te colocou aqui nesse vídeo à toa, não. Ah, mas eu não... Não tem que questionar. Você tem que fazer a obra do Senhor. Você tem que se submeter. Você tem que estar debaixo da liderança. Você tem que ouvir alguém. Você tem que ter um mentor. Você tem que ter um pastor. Que negócio é esse agora que não precisa de pastor? Precisa sim, irmão. Não se faz a obra do Senhor sozinho, não. Ou a igreja brasileira, né, começa a entender que igreja é unidade, porque parece que perdemos a essência da igreja primitiva. Um só pensamento.
Parece que perdemos. É tanto o pensamento da igreja dividido que só traz confusão. Não, irmão, a igreja ainda é unidade. Ainda tem ovelhas que escutam o pastor. Ainda tem ovelhas que consideram o pastor. Ainda tem ovelhas que respeitam o pastor. Ainda tem ovelha que vai pegar um conselho com o pastor. Ainda tem ovelha que sabe que o pastor não é perfeito, mas se submete porque ele está se submetendo às coisas de Deus. Que negócio é esse, você dizer que está servindo a Deus e só olhando para o homem? Meu amado, abre teu coração. Pede para Jesus ter esse coração de pedra da tua vida. Você que é liderado, ser submisso é a melhor coisa. Se eu não obedeço aos homens que vejo, como vou obedecer a Deus que não vejo, meu amado? E você que é pastor, se preocupe mais com o rebanho. Tenha carinho pelo rebanho. Cuide do rebanho. Vá atrás da ovelhinha que caiu. Vá atrás da irmã que esfriou. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Amém? Essa é a palavra, meus amados. Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a vida de vocês e compartilhe aí em nome de Jesus. Amém?